14 de outubro, Café com Deus Pai. O sentido da vida. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Salmos 135, versículos 5 e 6. Um dos maiores segredos acerca da fé consiste em podermos nos relacionar com Deus de tal maneira que abandonemos os falsos ídolos que jamais farão de nós seres completos e acolhidos. Adorar a Deus como a única fonte de ajuda e esperança é fundamental, pois é exatamente isso que Ele é. Em momentos difíceis, nosso sistema de valores é abalado pelas situações a que estamos submetidos e nos voltamos para aquilo que é realmente importante. Para gerar um ambiente de fé, você precisa abandonar seus antigos ídolos e clamar a Jesus para que, como seu único e suficiente Salvador, ele haja a seu favor. Sua melhor versão está em Deus. Sua melhor jornada começa com Deus. Sua esperança de vida está em Deus. E sua vida só faz sentido quando vivida do modo que Deus preparou. Enquanto eu vivia do meu próprio jeito, minha vida era sem sentido e vazia. Caminhava até a escola sem esperança de aprender. Via os garotos da minha idade com uma vida, enquanto eu apenas vagava sem entender o que de fato era viver. Talvez sua vida esteja assim, sem esperança, sem alegria, sem rumo. Mas há esperança para você. Qual é o seu cenário? De escassez, miséria e desesperança? Ou é uma realidade favorável e próspera? O mais importante é que em Deus o impossível pode ser vivido e o extraordinário alcançado. Renda-se completamente ao Senhor e viva o impossível. A frase de hoje é: sua vida só terá sentido quando Deus for o centro. Lendo mais uma vez, sua vida só terá sentido quando Deus for o centro. Hoje é o dia 287 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Pedro, capítulo 4, e a palavra-chave de hoje é alcançar. Alcançar o quê? O que você quer alcançar? A mensagem de hoje fala sobre alcançar o sentido da vida. A mensagem de hoje fala sobre alcançar o seu propósito. A mensagem de hoje fala a respeito de alcançar vida, encontrar o sentido da vida. Porque muitas pessoas estão vivendo, na verdade, sobrevivendo. Porque elas acordam e elas fazem as coisas como se estivessem com uma programação automática, sem entender que existe uma vida eterna, existe uma vida após a morte, existe um sentido enquanto você está aqui nessa terra. E você só consegue encontrar esse sentido quando você vai até Deus. Quando você vai até Deus, você encontra o sentido da vida. Jesus disse uma vez para os seus discípulos que aquele que encontrar esta vida a perderá, mas aquele que perder essa vida e buscar em Deus a encontrará. A mensagem de hoje diz que você encontra o sentido da vida
verdadeiramente quando você entrega a sua vida totalmente para Deus, totalmente para o Senhor Jesus. Aqui no Salmo 135, lendo mais uma vez aqui na tela, o início da mensagem, ele escreveu, o salmista: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Esses deuses, aqui em letra minúscula, não se refere apenas a Exus, pombagiras, demônios que têm vários e vários nomes na macumba ou em outros lugares, ou esses deuses que podem ser santos em imagens. Esses deuses aqui, eles também se referem ao jogo de futebol, se referem ao adultério, pessoas que se entregam e amam a prostituição, o sexo livre. Esses deuses aqui também estão relacionados à ostentação. A pessoa fica mergulhada na vontade de sempre comprar o carro novo, a roupa da moda, o último computador, o último celular, e muitas vezes entram em dívidas. Esses deuses aqui se refere também ao marido, à esposa. Tem pessoas que o marido é tudo para ela, é o Deus dela. Assim como tem homens cuja esposa é a deusa dele em tudo. Tem pessoas que, quando o relacionamento termina, elas até fazem o mal para si mesmas, caem em vícios como drogas, bebida, e fazem coisas horríveis porque tem no outro o seu Deus. O que é o seu Deus? Outro dia, estava caminhando pela rua. Vou compartilhar aqui uma experiência que o Senhor me concedeu. Estava caminhando pela rua e de repente começou a chover. Do nada, o dia estava ensolarado e de repente o tempo fechou e começou a chover de maneira muito intensa, e eu não tive outra alternativa a não ser ficar debaixo da marquise de uma loja, e do meu lado estava um jovem com uma camiseta de um time de futebol. E eu estava ali sentado do lado dele, e aí o Espírito Santo me disse: começa a conversar com ele. E aí eu comecei a conversar com aquele jovem, e ele começou a desabafar, dizendo que tinha acabado de perder o seu casamento. Ele disse: a minha mulher me mandou embora de casa. E ela me mandou embora de casa porque todas as vezes que tem jogo do meu time, eu deixo tudo em casa e corro para assistir a partida, e eu faço tudo pelo meu time. Então ela disse para mim: ou sou eu, ou é o seu time. E ele disse: mas eu amo demais o meu time, eu não posso deixar o meu time. Quando ele falava aquilo para mim, Deus me deu um entendimento. Deus me mostrou o estádio como um local de culto. E eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizer: assim como os meus filhos me louvam, quando estão no templo em comunhão, eles louvam o time, eles adoram os jogadores, eles amam mais os jogadores do que a própria vida. E amam até mais do que muitos amam a mim. E eu escutei aquela voz, o direcionamento do Espírito Santo, e eu disse para aquele jovem: você conhece Jesus? E ele disse: eu conheço Jesus.
Mas você sabia que o Espírito Santo me disse agora que quando você vai lá e você dá o seu dinheiro, você dá o seu tempo, você dá a sua vida e você deixa a sua esposa, a sua família de lado, e você vai lá e entrega tudo, toda a sua voz, todo o seu esforço, todo o seu empenho para esse time. Esse time é o seu Deus e aquele lugar é um lugar de culto, é um lugar de adoração a outro Deus. E aquele jovem falou assim: eu nunca tinha pensado nisso. Então nós oramos. Eu disse para ele: volte para sua esposa, assuma o compromisso de seguir a Deus, que foi o que Deus mandou eu dizer para ele. Então, o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Às vezes, você tem colocado um filho, o marido, a esposa, no pedestal. Mas existe uma ordem. O Senhor, Ele é o único que pode tomar o lugar no seu coração em primeiro lugar. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando o marido e a esposa têm Deus e a comunhão com Deus em primeiro lugar e ficam tão perto de Deus, mais perto eles ficam um do outro. Quanto mais longe o marido e a esposa vai ficando de Deus, mais vai se abrindo uma distância entre o marido e a esposa. Eu costumo falar de um triângulo em que Deus está no topo. Se o marido e a esposa estão colados no topo, eles ficam colados um no outro. Mas pense que se o marido está de um lado e a esposa está do outro lado, e eles vão aumentando a distância em relação a Deus, eles vão ficando cada vez mais longe um do outro. O sentido da vida, dessa vida, está em você buscar a Deus. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, Deus vai dizer: eu cuido de você. Eu te sustento, eu preencho o seu vazio, eu te dou alegria, eu te dou resiliência para as mais diversas situações ao longo da sua vida, e eu também abençoo o seu casamento, porque fui eu que criei o casamento. O Senhor foi Ele que criou o casamento. Se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 24, lá está escrito assim: portanto deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, é projeto do próprio Deus que cada pessoa tenha o seu marido, a sua esposa e a sua família. Isso tudo é projeto de Deus. Se você estiver em Deus, você não precisa fazer disso o seu Deus com letra minúscula. Muitas pessoas têm feito da vida sentimental o seu Deus. Preocupadas com um casamento, vivem uma vida de decepção, frustração, tristeza. Coloque Deus em primeiro lugar e diga a Deus: o Senhor é a minha prioridade. Em Deus, Ele mostrará o caminho para que você faça a vontade dEle. E Ele tem a vontade de entregar a você um marido, uma esposa, uma família, porque Ele criou a família. Isso é plano dEle, é projeto dEle. Foi Ele que criou tudo isso. E muitas pessoas se entregam para o trabalho. Em Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão
quando já estava bem velho, escreveu que há homens que não têm filhos, não têm esposa, e apesar disso, o seu dia a dia é para o trabalho e para acumular riquezas, e eles não se cansam de acumular riquezas. E Salomão escreve assim: e eu vi que isso é vaidade, porque depois que ele passar dessa vida, quem ficará com tudo aquilo que ele juntou, se ele nem pensou em ter uma família, em ter alguém, uma herança, uma descendência para quem deixar aquelas riquezas que ele juntou? Isso é vaidade. Então, o sentido da vida é você encontrar a Deus, e Deus trouxe para nós um grande presente. Ele enviou Jesus para morrer em meu lugar, em seu lugar, e nos dar o acesso para sermos filhos dele. Veja aqui em Romanos, capítulo 8, quantas bênçãos ele nos deu. Aqui em Romanos, capítulo 8, nós vemos no versículo 1: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Se você for unido, se você for unida a Cristo, não há mais nenhuma condenação. Os pecados que você tiver cometido quando você recebe Jesus são todos perdoados. Ele limpa a sua vida, independentemente dos pecados que você tenha cometido, ele limpa você completamente. E aí o versículo 2 fala: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. O que significa esse versículo 2? Existe uma lei, existe a lei da carne, o nosso corpo é carne, e ele tem vontade de praticar pecados. Essa é a lei da carne. E existe a lei do Espírito de Deus. A lei do Espírito de Deus é que o Espírito de Deus quer fazer a vontade de Deus. E a lei do Espírito de Deus é que todos os que recebem Jesus como único e suficiente Salvador deixam de viver pela carne, porque recebem o Espírito de Deus em si. E o Espírito de Deus morando naquele que recebe Jesus, começa a criar novos desejos, novas vontades, novos pensamentos. Pensamentos de buscar a Deus, vontade de ajudar o próximo, vontade de cuidar melhor do relacionamento com Deus, cuidar dos pensamentos, cuidar da saúde, cuidar de fazer o bem. Essa lei do Espírito. Então ele está dizendo, quando você recebe Jesus, voltando para o versículo 1, agora que você recebeu Jesus, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Versículo 2, por que que não existe mais a condenação? Porque a pessoa recebe o Espírito Santo e ela deixa de viver de acordo com as regras da carne. Ela começa a viver pela lei do Espírito de Deus. Então, porque a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Quando você se une a Cristo Jesus, você recebe vida. Vida para viver a vida de Deus. Essa vida que nós recebemos quando estamos unidos com Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é: você peca porque faz as próprias vontades e você morre espiritualmente. Você fica longe de Deus e quando morre fisicamente na terra, não entra no reino dos céus, porque não tinha
relação com Deus aqui nessa vida. Agora, veja outros presentes. Esse é o primeiro presente que Deus nos dá. Você é completamente perdoado dos pecados e não tem mais nenhuma condenação. Você recebe o Espírito de Deus, que começa a governar os seus pensamentos, os seus desejos e a sua vontade, para fazer a vontade dele. Agora, avançando, indo aqui no versículo 15, nós vemos que porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Quem recebe o Espírito de Deus é livre, não é mais escravo do pecado. É livre, tem força para ter desejos, pensamentos e vontades conforme o reino de Deus e não faz com que tenham medo. Não há mais medo da morte. Quem tem o Espírito de Deus encara a vida com tranquilidade, porque sabe, se eu morrer hoje, eu vou estar no céu. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, meu Pai. Aquele que recebe o Espírito de Deus se torna filho e tem tranquilidade de chamar Deus de meu Pai. Tem uma outra versão que diz que é Abba Pai, e Abba quer dizer, tem um sentido diminutivo, tem um sentido de meu paizinho, de ter tanta intimidade que pode se chegar a Deus e dizer meu paizinho. Aí tem um outro presente que está no versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus se une com o seu espírito. E você tem tranquilidade e certeza. Deus é meu Pai, eu realmente sou filho dele. E o versículo 17. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Tem uma outra versão que diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Cristo é o herdeiro principal. Nós recebemos a mesma herança que ele, quando recebemos a ele como nosso Salvador. Voltando para a mensagem de hoje, que fala sobre o sentido da vida, eu pergunto a você, você já recebeu a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Nele, em Deus, estando em Cristo, você encontra o sentido da vida. Você encontra o propósito, você encontra a razão da sua vida para colocar a sua vida para cumprir a vontade do reino de Deus sobre você. E você tem a certeza que, com a sua morte, você vai estar para sempre com Ele na eternidade. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e quer encontrar esse sentido da vida, faça essa oração comigo. Essa oração é para receber Jesus e todos esses presentes e essas bênçãos. Você não vai ter mais nenhuma condenação. Seus pecados serão completamente apagados. Você vai receber o Espírito de Deus em você. E o Espírito Santo vai estar com você nessa terra, nessa vida. Você vai receber a herança que foi dada a Cristo, de ser filho de Deus e morar com Ele no céu, na eternidade, quando chegar o dia da sua morte, o dia de partir. Então, se você crê em Jesus,
e quer receber essas bênçãos, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora você recebeu Jesus. O seu nome foi escrito no livro da vida no céu e você teve seus pecados totalmente perdoados. E você recebeu o Espírito de Deus em você. Esse Espírito de Deus, ele toca no seu coração quando você estiver no caminho errado, para dizer a você: não siga por aí. E ele também toca no seu coração dando orientações a respeito do que você deve fazer. Procure agora uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações são feitas apenas a Jesus, porque é Ele que veio e morreu no nosso lugar e ressuscitou para ser o primeiro dentre todos os mortos que depois vão estar com Deus eternamente. Você não precisa adorar a nenhum anjo, não precisa adorar a nenhum santo, precisa vencer os deuses com letra minúscula, que são as coisas dessa vida, dessa terra, que ocupam o seu tempo e são distrações para que você não esteja perto de Deus. Não há outro Deus. O único Deus poderoso e que reina e governa sobre os céus e a terra, porque foi Ele que criou todas as coisas, é o Senhor. Como diz aqui o texto, lendo mais uma vez na tela esse versículo: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Só Ele é verdadeiramente Deus e só Cristo pode levar as pessoas para a salvação, e é por isso que precisamos de Cristo. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre grandemente. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 4. Que você alcance a pessoa de Jesus, que você alcance o sentido da vida. Lendo essa frase aqui no topo da tela, mais uma vez: a sua vida só terá sentido quando Deus for o centro. Deus abençoe. Vamos para uma oração. Senhor, agradecemos porque tomaste o nosso lugar e morreste na cruz por nós para nos derramar a purificação dos pecados e a salvação. Te honramos e te agradecemos pela sua bondade, pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Te agradecemos por tudo que temos recebido, pelo sono, pelo paladar, porque caminhamos, enxergamos, respiramos, ouvimos, falamos e entendemos, e não precisamos de equipamentos para respiração, nem para nenhuma outra coisa. Podemos ouvir essa mensagem, podemos ler, podemos entender aquilo que o Senhor tem como plano do Senhor para todos nós. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão com alguém enfermo na família, que o Senhor abençoe aqueles que estão precisando de uma porta de trabalho, que o Senhor abençoe os casamentos e que abençoe os pais e mães para que possam receber a sabedoria para exercer essa missão de educar os filhos no teu reino, para que possam seguir ao Senhor e receber a tua luz e o sentido para as suas vidas. E te pedimos que o Senhor abençoe também a nossa nação. Abençoa o nosso país pela tua graça, trazendo paz e luz sobre as finanças dessa nação, sobre o nosso país. Abençoe e honra a fé dos que acreditam e depositam confiança no Senhor. Confirma suas bênçãos e vitórias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salva
os que ainda estão com alguma dúvida a respeito de receber Jesus. Que eles recebam o toque, a luz, a revelação do Espírito Santo, para que entreguem as suas vidas e encontrem o sentido que vem apenas do Senhor, para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora para a leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro é uma carta que foi escrita pelo apóstolo de Jesus, muito conhecido, porque foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Pedro escreveu 2 cartas. A primeira carta tem 5 capítulos. A segunda carta tem 3 capítulos. Então, 1 Pedro, hoje nós vamos ler o capítulo 4, e aqui no Café com Deus Pai, foram feitas as leituras dos capítulos anteriores nos dias 8, 9 e ontem, dia 13 de outubro. Então, se você quer ler todos os capítulos de 1 Pedro, você pode acessar a mensagem do dia 8 de outubro, que a leitura bíblica foi 1 Pedro capítulo 1. 9 de outubro, 1 Pedro capítulo 2. Ontem, dia 13 de outubro, nós fizemos a leitura de 1 Pedro capítulo 3. E hoje, dia 14, nós vamos ler 1 Pedro capítulo 4. Quando for feita a leitura do capítulo 5, que é o último capítulo, nós vamos fazer esse aviso para que quem quiser ler 1 Pedro possa realizar essa leitura, de maneira a ter a leitura completa de todos os 5 capítulos de 1 Pedro. Então hoje nós estamos lendo o capítulo 4, que nos diz assim, versículo 1. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então ele está dizendo que Jesus, ele quando veio para a terra, ele era como cada um de nós. Muitas pessoas dizem, mas ele era o Filho de Deus, por isso que ele não pecou. Mas a verdade é que Jesus era 100% carne, 100% humano, assim como todos nós. Ele sentia sede, ele sentia fome. Quando ele foi castigado, ele sentiu as dores das chibatadas. Quando ele foi crucificado, ele também sentiu as dores de carregar aquela cruz. A Bíblia conta que ele sangrou como qualquer um de nós sangraria passando por aquele sofrimento. E ele aceitou passar por aquele sofrimento para cumprir o propósito de Deus. E esse propósito foi imenso, porque com a morte dele, todos que recebem a ele como Salvador são salvos. E Pedro está dizendo, você vem para seguir a Jesus, mas você precisa estar pronto também para vencer os sofrimentos, porque vir para Jesus não quer dizer que você não vai ter nenhum sofrimento. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. Jesus estava falando com seus discípulos e orientando que eles teriam sofrimentos. E Pedro aqui está destacando, estejam prontos para passar pelos sofrimentos, porque é sofrido para alguém que está viciado em drogas, em pornografia, em prostituição, em corrupção, mentira, trapaça, engano, deixar essas coisas. A pessoa precisa se esforçar para deixar essas coisas e vencer o pecado.
E Pedro está dizendo: estejam dispostos a sofrerem no corpo de vocês o sacrifício para estarem com Cristo. Versículo 2: então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. As paixões humanas servem como distração para afastar-nos de Deus. Versículo 3: no passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Pagão é aquele que não acredita em Deus. Então Pedro está dizendo, lá no passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos, o que os que não honram a Deus gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Veja, ele diz, a nojenta adoração de ídolos, porque Deus, ele abomina aqueles que se dobram diante de anjos, diante de santos, diante de imagens e diante de coisas que tomam o lugar que só merece ser ocupado por ele. Versículo 4: e agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Então aquele que se torna cristão muitas vezes é criticado pelos velhos amigos. Mas Pedro está dando um alerta: os pagãos vão fazer isso. Eles ficam admirados de ver a conversão, a mudança daqueles que vêm até Jesus. Versículo 5: porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 6: pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Esses mortos aqui, que ele está falando, são as pessoas que ouvem o evangelho e não aceitam. Então, o evangelho foi anunciado também aos mortos. Quer dizer, ele também foi anunciado para todos os seus vizinhos, todas as pessoas que fazem as coisas erradas e que vivem no pecado. Eles ouvem o evangelho. Foi anunciado para eles também, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Mas eles morreram. Por que eles morreram? Eles não aceitaram receber Jesus. Então Deus disse: fiquem em paz, sigam a vida de vocês, podem fazer tudo o que vocês quiserem. Então eles morreram. Deus fez o julgamento. O julgamento de Deus é esse: ele abre oportunidade para que as pessoas ouçam a palavra dele. Se a pessoa recebe, ela encontra a vida. Se ela não recebe, ela permanece morta. Deus diz: viva morta para o reino de Deus e viva para as coisas dessa vida, vivendo como se essa vida terrena fosse tudo da vida. Como morrem todos os seres humanos. E depois todos os seres humanos morrem. Agora o evangelho foi anunciado a eles, a fim de que tivessem a chance, a oportunidade de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. 7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Pedro está alertando, Jesus disse que voltará. Está cada dia mais perto a vinda de Jesus. E ele fala: sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. 8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. 9. Hospedem uns aos outros sem reclamar.
Aqui, orientação a respeito do amor ao próximo, principalmente com os irmãos da fé, e de hospitalidade. Versículo 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Dom espiritual que recebemos é muito mais para os outros. Aquele que canta, aquele que prega, aquele que faz boas ações, faz em nome de Deus para servir ao próximo. Aquele que canta serve a todos os que estão ouvindo. Aquele que prega anuncia a mensagem para aqueles que estão recebendo a mensagem. Aquele que faz ação social está servindo, levando o serviço, o alimento, a saúde, o acesso a Deus para as pessoas que precisam. O dom é para servir ao próximo. Não é para engrandecimento de ninguém. Algumas pessoas se engrandecem. Porque eu faço isso, eu faço aquilo. O dom não é para isso. É para servir ao próximo, para estender o braço de Deus sobre o próximo. Versículo 11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Versículo 12, o versículo 11. Somente a Jesus pertencem a glória e a honra para todo o sempre. Versículo 12. Amém. Versículo 12. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. 13. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Pedro está falando que os destinatários da sua carta, os que estavam recebendo essa carta, estavam passando por sofrimentos. E ele fala, não fiquem admirados com isso. Pelo contrário, fiquem alegres, porque vocês estão tomando parte dos sofrimentos de Cristo. E assim vocês ficam cheios de alegria quando a glória dele for revelada. 14. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. 15. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Esse é um pecado que tem tomado conta de tanta gente nesses dias, se meter na vida dos outros, vendo rede social, criando boatos, fazendo fofocas, criando mentiras, inventando histórias a respeito dos outros. Versículo 16. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Cristão significa aquele que segue a Cristo. Ele está dizendo, agradeça pelo fato de ser chamado pelo nome de cristão, de ser alguém que segue a Cristo. 17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Pedro está falando sobre o juízo final. Os próprios santos serão julgados. Mas, em Apocalipse 20, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que serão justificados os que estiverem com o nome no livro da vida. Agora o versículo 18. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Versículo 19. Por isso os que sofrem
porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Ele termina dizendo que já é difícil para os bons passarem pelo julgamento de Deus. Então, como será o julgamento dos pecadores, dos que não se voltam para Deus? E ele termina aqui dizendo que se alguém sofre porque essa é a vontade de Deus, então a pessoa deve continuar praticando boas ações e entregar a sua vida totalmente aos cuidados do Criador. Porque o Criador, ele sempre vai cumprir as suas promessas. O sofrimento não vai durar para sempre. O Salmo 30, no versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe uma promessa de que você pode passar por um tempo de sofrimento, mas existe uma luz no final do túnel, existe um final do túnel, existe uma saída, existe um amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente, a graça e paz de Cristo. Amém.